E aí pessoal, tudo bem? Quero gravar esse vídeo e na verdade está falando um pouco por que o deficiente não sai da sua casa. De hoje eu sou um deficiente físico, na verdade, e utilizo muletas, utilizo cadeira de rodas e eu tenho vivido algumas situações e eu quero aqui em cima dessas situações, e em cima também das situações de experiências de amigos, pautar alguns pontos, por que o deficiente ele não sai de casa, Porque a gente tem várias atividades, aqui na cidade e em outras cidades, e a gente convida muitas das vezes um deficiente para ir, para estar conhecendo, e infelizmente eles não aparecem. E é muito triste, porque às vezes é uma atividade voltada para o deficiente mesmo ele não está presente. Dificuldade que leva a pessoa a não sair de casa, infelizmente, no contexto geral, é a acessibilidade, E quando a gente fala em acessibilidade, é, é o acesso livre, o direito de ir e vir, que todo cidadão ele tem direito, todo ser humano ele tem direito de ir e vir, e a pessoa com deficiência ele tem algumas vezes esse seu direito limitado, limitado assim no sentido de muitas das vezes utilizar ou cadeira de roda, ou muleta, ou uma órtese, uma prótese. E as ruas, as ruas da cidade, as calçadas, não serem planas, não serem acessíveis, as rampas para você subir numa calçada, às vezes é uma garagem no caminho, é uma árvore plantada na calçada, é um poste de energia. Tudo isso dificulta o ir e o vir, principalmente das pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas. A nossa cidade ela é uma cidade que tem muita subida e muita descida, então dificilmente você vai encontrar um cadeirante subindo e descendo aí pelas ruas da cidade. Mas também, não só as ruas, não só as cidades, não só as praças, mas tem também a questão do uso do transporte público. O uso do transporte público, ele, assim, também dificulta muito a locomoção, porque às vezes, além do deficiente ter que se deslocar até um ponto, ou se deslocar até a rodoviária para poder embarcar no ônibus, no coletivo, ao chegar, ou esperar o ônibus no ponto, o ônibus passa, o ônibus às vezes está cheio, o motorista ele não tem a sensibilidade de parar, para poder explicar a situação para a pessoa com deficiência. Na verdade, muitas vezes ele nem explica, ele passa, ele simplesmente faz um gesto querendo dizer, olha, o outro está vindo aí atrás, pega o outro, ou então ele faz aquele gesto de que o ônibus está cheio, e o deficiente fica lá, não importa se está chovendo, se está frio, se está sol, enfim, se é de manhã, de tarde ou de noite, fica lá o deficiente. Ou quando, às vezes quando o motorista ele é bem treinado, ou ele tem a acessibilidade de parar para dar um auxílio, a gente ouve, a gente já teve experiências de pessoas que disseram que o motorista fala que não sabe operar a rampa, o elevador, e também, no caso, o elevador ele não funciona. A rampa, sei lá, por falta de manutenção, por falta sabe-se lá do que, o elevador ele não funciona, então dificulta a ida, a saída do deficiente de dentro de casa. Tudo isso faz com que a pessoa se retraia, E se essas necessidades básicas, que é saúde, que é educação, às vezes precisa ir até uma farmácia comprar um medicamento, ou precisa ir ao banco, para receber o benefício, ou aposentadoria, Enfim, se nesses atendimentos básicos é difícil o acesso, imagina para você ir até uma loja sendo um deficiente, um supermercado, e na maioria das vezes quem até mesmo tem um veículo chega no supermercado
tem vaga para deficiente, mas quem está utilizando a vaga não são pessoas com deficiência, são pessoas, né, são usuários que poderiam colocar o carro em outra vaga e ir andando até o supermercado, fazer a sua compra, enfim. Shopping, então, para alguns, para alguns deficientes, isso aí é irreal, isso aí não existe na vida de alguns deficientes. Bom, então, tudo isso faz com que o deficiente, na maioria das vezes, ele se retraia, né? Ele não tem contato com outras pessoas, e o que é importante na vida de todo ser humano, né? O ser humano ele precisa de contato, ele precisa da sociedade, ele tem que se socializar, né? Digamos assim, precisa ter contato com outras pessoas, conhecer. Se o ser humano ele não tiver um contato com outras pessoas, se ele não conhecer pessoas, se ele não conversar, né? Certamente ele vai acabar em um quadro depressivo, e essa depressão vai acabar aí gerando outras doenças, outras patologias que certamente conduzirão, né, com certeza, aí a vida dele, da pessoa com deficiência. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser idoso, homem ou mulher, enfim. Uma pessoa que não sai de casa, um deficiente que não sai de casa, né, que não tem atividade física, que não realiza nenhuma atividade, seja ela física, né, ou sei lá, esportiva, né, ou terapêutica, enfim, essa pessoa ela realmente ela adoece, né, infelizmente ela adoece. Precisamos muito, né, da compreensão das pessoas, né. Logo eu vou estar fazendo um vídeo de como você prestar auxílio, né, a todo tipo de deficiência. Quando você vê uma pessoa na rua, um deficiente visual, um cadeirante, né, uma pessoa com muleta, como você tratar, né, como você ajudar essa pessoa. Eu logo vou estar fazendo um vídeo falando a respeito disso, né. Então, sim, deficiente físico, intelectual, né, todos os tipos de deficiência visual, né, temos as nossas necessidades básicas diárias, né? Então, para você que é deficiente, ou para você que é parente de um deficiente, né, ou que conhece uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, né, procure conversar, procure, né, interagir, não deixe ela sozinha, não deixe ela abandonada, né? Como a gente vê em muitos casos na televisão, infelizmente isso acontece, o abandono, o descaso, né? Os parentes, né? As pessoas que deveriam ali estar próximos, dando apoio, dando carinho, dando amor, né? Acabam abandonando, e a pessoa, infelizmente, ela entra num estado depressivo e acaba assim cada vez mais se adoecendo e deixando até mesmo querer de viver, né? Então, eu falo com base nas minhas experiências. Muitas das vezes a gente não sai de casa por conta de encontrar essas dificuldades pelo caminho, mas eu acredito que um dia tudo isso vai melhorar, né? A gente só não pode parar de lutar por isso. Temos que correr atrás, porque pode ser que um dia, né, se nós não usufruirmos, né, dos benefícios, mas que pelo menos a gente deixe aí uma pedra, né, um tijolinho nessa construção, né, que futuramente alguém com certeza vai usufruir, né? E quem sabe pode ser até uma pessoa que a gente conheça que hoje tem braços, tem perna, tem uma vida normal, infelizmente sofre um acidente porque a gente não espera, né? Isso acontece e a TV, as estatísticas, né, do Ministério da Saúde comprovam que realmente no Brasil o número de deficientes ele cresceu absurdamente, e infelizmente o trânsito ele tem cooperado muito para que esse número aumentasse, né? Infelizmente, o trânsito, a violência, né, gerada por assalto, a mão armada, enfim, não é esse o objetivo, né? Não é falar de violência nem nada, mas é assim, falar dos motivos que levam o deficiente a não sair de casa. São esses, né, os principais, né?
Muitas das vezes a família não tem condição de dar um equipamento bom para a pessoa utilizar, né? Uma muleta boa, uma cadeira de roda boa. Não pode comprar um carro porque são várias as dificuldades para se comprar um carro hoje em dia, né? As condições financeiras, muitas das vezes as pessoas com deficiência são muito grandes, né? Às vezes tem que repor materiais de utilidades diárias, né? E não sobra para poder investir em um veículo, né? Investir em equipamentos bons para que se tenha mobilidade. Então é isso. Bom, eu vou encerrar por aqui, depois eu vou fazer outro vídeo, como eu falei, falando de como se deve tratar uma pessoa com deficiência, né? Independente do caso, você abordar a pessoa, né? Ajudar, prestar um auxílio. É isso, pessoal. Quando você vê um deficiente, cumprimente, né? Trate como uma pessoa normal, porque deficiente todos nós somos, né? E só falta mesmo ser reconhecida a deficiência de cada um. Mas com certeza todos nós temos a deficiência. Se não temos, pode ter certeza, você vai acabar envelhecendo, seus ossos vão acabar desgastando, né? A sua força física ela vai diminuir, você vai ter perca de massa muscular e com certeza um dia, lá no futuro, você vai usar uma bengala, um andador, uma cadeira de roda, né? Então, todos nós precisamos de uma ajuda e o deficiente ainda mais, tá bom? Dá um sorriso, dá um bom dia, uma boa tarde, conversa. É muito importante para a saúde, tanto física quanto mental, né? Saúde em geral de uma pessoa com deficiência, tá bom? Curte aí o vídeo, comente, deixa aí uns comentários, né? Se você tem alguma experiência ou já teve, se você é deficiente ou não, parente tem uma experiência a respeito de por que, né? Você não sai de casa ou a pessoa que você conhece não sai de casa, deixa aí embaixo do vídeo para que as outras pessoas também conheçam um pouco da sua história e, né, quem sabe a gente consiga com isso adquirir, né, alguns benefícios para nós deficientes e para os demais, né, amigos nossos, tá bom? Abraço, tudo de bom.